Olimpíadas, França. Para começarmos, vamos falar do significado da bandeira da França. Ela foi adotada em 5 de março de 1848. Ela simboliza a Revolução Francesa, sendo que o azul e o vermelho representam as cores de Paris, enquanto o branco representa a realeza. A França está localizada no extremo ocidental da Europa continental, fazendo fronteira com a Bélgica e Luxemburgo a nordeste, Alemanha e Suíça a leste, Itália a sudeste e Espanha e Andorra a sudoeste. A capital da França é Paris. Ela também é reconhecida como Cidade do Amor, devido ao romantismo, movimento que influenciou a arte e a cultura da capital francesa. A população da França é de 62,6 milhões de habitantes, sendo uma das nações mais populosas do continente europeu, tendo alto índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, com média de 0,872, ocupando o 14º lugar no ranking nacional, composto por 169 países, dados divulgados em 2010. Antiguidade. A França era apenas uma entidade geográfica designada pelo nome de Gália, povoada pelos gauleses, um povo celta de origem indo-europeia. Conquistada por Júlio César no século I a.C., a Gália sofreu uma investida de bárbaros até o V século, quando o líder franco Clovis se converteu ao cristianismo e unificou o reino dos francos. Ele foi grandemente ampliado por Pepino o Breve e seu filho Carlos Magno, tornando-se o imenso Império Carolíngio. Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um processo político que ocorreu entre 1789 a 1799, importante para a França e para o mundo. Para a França, suas principais consequências foram a abolição da monarquia absoluta e a proclamação da República, marcando o final do absolutismo. Quinta República. A Quinta República foi uma reforma na Constituição para dar ao governo estabilidade aos governos perante 68 de maio. 68 de maio foi um mês de grandes protestos que aconteceram na França. A França havia se tornado uma potência nuclear e, no âmbito da Guerra Fria, a França se juntou à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Costumes culturais. Como em qualquer outro país, a cultura influencia no comportamento das pessoas, tanto na maneira de agir quanto de pensar. Na França, alguns costumes diferentes e interessantes comparados aos do Brasil são destaques, como cumprimento com 2 beijos. Um hábito comum e marcante dos franceses é a maneira de se cumprimentarem. Independentemente se você estiver com pressa ou for alguém desconhecido, esse cumprimento é visto como algo respeitoso e comum na França, mesmo entre homens. Refeições com queijo. Normalmente comido como entrada em outros países, na França o queijo é tido como uma sobremesa. Os franceses comem o queijo por último, talvez pelo seu amor tradicional por essa comida. Gosto pela leitura. Podemos deduzir isso pela imensidão da literatura francesa. Uma reportagem feita em 2019 com 1.000 franceses mostrou que 88% da população tem o hábito de ler, índice bem maior se comparado ao Brasil, 56%. Nos Jogos Olímpicos de 1900, nem abertura nem encerramento foi feito. Isso se deve ao fato de que, no mesmo período dos Jogos, a Exposição Universal Internacional de Paris, também conhecida como Feira Mundial, recebeu maior destaque, causando uma confusão. Ao invés disso, o início dos Jogos foi marcado pelo discurso do então presidente francês Émile Loubet antes da prova de ginástica. Já nos Jogos Olímpicos de 1924, o último a ter o Barão de Coubertin como presidente do Comitê Olímpico Internacional foi marcado pela inovação na abertura dos Jogos, contendo pela primeira vez discursos em alto-falante, o tradicional juramento de atletas e a estreia do lema olímpico, Sitius, Altius, Fortius, que em latim significa mais rápido, mais alto, mais forte.
No encerramento dos Jogos, uma nova tradição se iniciou: o hasteamento das três bandeiras, a bandeira do COI, do país sede das Olimpíadas e do país sede da próxima edição. Após a realização da primeira Olimpíada em Atenas, 1896, o Barão de Coubertin pôs em prática a ideia de realizar os Jogos a cada 4 anos. Como presidente do Comitê Olímpico Internacional, o francês escolheu Paris para sediar a competição. Mas, com o acúmulo de eventos, fez com que os Jogos Olímpicos acabassem sendo disputados em longos 5 meses. Para piorar e aumentar o desinteresse do público, o programa era muito confuso. Por exemplo, o campeão do lançamento do disco, o húngaro Rudolf Bauer, fez 3 fortes lançamentos que caíram no meio do público. Os esportes de quadra foram relegados a salões insalubres. A natação foi disputada no Rio Sena, sem que em certas ocasiões se tenha pensado em interromper o trânsito fluvial. Já no contexto esportivo, a França, com cerca de metade dos 997 competidores, eram franceses. O país sede terminou em primeiro lugar no cômputo geral de medalhas. No total, o país anfitrião conquistou mais que o dobro de medalhas dos Estados Unidos, 101 contra 48. Em 1924, Paris deu novos ares aos Jogos de Verão e entrou para a história do Comitê Olímpico Internacional como a primeira cidade a receber a oportunidade de sediar pela segunda vez o maior evento esportivo do planeta. Atletas de 44 países marcaram presença na competição. A organização francesa também montou uma grande estrutura para a imprensa de todo o mundo fazer a cobertura do evento. Ao todo, 1.000 jornalistas cobriram as 18 modalidades, que são elas: atletismo, boxe, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica, halterofilismo, hipismo, natação, pentatlo moderno, polo, polo aquático, remo, rugby, saltos ornamentais, tênis, tiro e vela. E pela primeira vez na história olímpica, uma edição dos Jogos teve transmissão radiofônica para boa parte do planeta. Os Estados Unidos lideraram o quadro geral de medalhas com um total de 99 conquistas, sendo elas 45 ouros, 27 pratas e 27 bronzes, seguido por Finlândia, com 14 ouros, 13 pratas e 10 bronzes, e França, com 13 ouros, 15 pratas e 10 bronzes. Curiosidades das Olimpíadas de 1900. Nessas Olimpíadas, 22 mulheres disputaram os Jogos de Paris, marcando assim a primeira participação feminina na história dos Jogos. Nessas Olimpíadas também tivemos o mais jovem medalhista da história dos Jogos, o francês Marcel Depaul, com apenas 7 anos de idade. Ele faturou a medalha de ouro na prova do remo. Nessas Olimpíadas também tivemos muitas provas inusitadas, como a resistência subaquática. Curiosidades das Olimpíadas de 1924. Pela primeira vez, nos Jogos Olímpicos, tivemos uma espécie de Vila Olímpica, com a construção de várias casas de madeira, que abrigaram mais de 3.000 atletas. Também nessas Olimpíadas, a nadadora americana Gertrude Ederle ficou famosa quando se tornou a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha, batendo o recorde do italiano Enrique Tirrebocchi com a marca de 14 horas e 39 minutos.